Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a origem do primeiro ser vivo. Então, o que é vida? Bom, definir vida não é uma tarefa fácil. Definir vida, porque a vida ela é um sistema complexo, que depende de uma química compatível, então tem que ter compostos químicos que são comuns aos seres vivos, depende de uma temperatura ideal para a sobrevivência, depende da atmosfera daquele local, e também de vários outros fatores. Então, uma definição exata da vida ela é muito difícil, porque depende de muitos fatores. E uma das pessoas que contribuiu para essa questão foi o Erwin Schrödinger, em 1944. Então, como que surgiu a vida na Terra? Vários pesquisadores, várias pessoas sempre pensaram como que surgiu a vida. E existem várias teorias, como a teoria da panspermia, evolução química, hipótese autotrófica e heterotrófica, Evidências indicam que a vida já existia há 3,8 bilhões de anos atrás. E nós vamos continuar algumas discussões acerca das teorias da origem da vida, olha. É possível que a vida tenha sua origem fora da Terra? Então, o que é panspermia? Quer dizer que a vida veio através de um meteoro ou meteoros, trouxeram elementos químicos que contribuíram para a vida. Então, desde o século 5 a.C., alguns estudiosos já afirmavam que a vida na Terra tenha surgido de fora do planeta, não tenha surgido dentro do planeta, Então, a vida lá é extraterrestre, isso é panspermia cósmica. E ela qual que é o princípio? Que a vida veio trazida através de meteoritos. Ah, mas professora, quando o meteoro bate na Terra, ele esquenta demais, pega fogo e quase derrete a rocha. Sim, mas acredita-se que esses meteoros eram diferentes, eles tinham uma quantidade muito grande de água. Então, lá no interior, essa água não chegou a ponto de destruir totalmente esses compostos químicos, E hoje em dia a gente sabe que os cometas, eles carregam moléculas orgânicas, inclusive aminoácidos. Então, dando essa ideia de que pode ser que tenha vindo essas moléculas fora da Terra, A hipótese de Oparin e Haldane, eles debateram, fizeram vários estudos e surgiu essa hipótese do Oparin e Haldane. Eles estudaram independentemente e eles trouxeram a ideia da evolução química. Qual foi essa ideia? A ideia é que existia uma atmosfera diferente da atmosfera atual. Hoje em dia nós temos nitrogênio, oxigênio, mas lá na atmosfera primitiva era diferente. E esses compostos, junto com a Terra em transformação, os vulcões, os gases, as chuvas, as tempestades que ocorriam, elas foram produzindo um ambiente favorável a ter moléculas inorgânicas, elas foram se reagindo e se transformaram em moléculas orgânicas, Alguns aminoácidos, por exemplo. Então, a evolução biológica ocorreu através da evolução química. Os compostos químicos foram se arranjando até formar os primeiros seres vivos, Miller e Urey, o que eles fizeram? Eles testaram essa hipótese, eles fizeram um experimento onde eles simularam a atmosfera primitiva e através de reações químicas eles conseguiram transformar substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Então, dando uma base para que essa evolução química seja, talvez a vida tenha vindo dessa evolução química. A hipótese autotrófica, então, auto significa próprio e trofos vem alimento, então são seres que produzem o seu próprio alimento. Então acredita-se que os primeiros seres vivos, eles produziam o seu próprio alimento através do quê? Através dos elementos químicos que existiam naquele ambiente. Lembrando que provavelmente a vida surgiu na água, então os compostos químicos que estavam nessa água serviam para que esses primeiros seres vivos sintetizassem esses compostos e produzissem seu próprio alimento. Qual é o embasamento disso? Hoje nós sabemos que existem organismos extremófilos que vivem nesses extremos de salinidade, temperatura, e eles conseguem sobreviver, então, mostrando que é possível sim que existisse esse ambiente extremo para que esses seres conseguissem produzir o seu próprio alimento.
numa escala de tempo, olha, a origem da Terra surgiu há 4,9 bilhões de anos, a transição da vida é molecular, né, 3,9 bilhões de anos nós temos a rocha mais antiga e há 3,5 bilhões de anos nós temos a primeira célula e a partir disso a evolução biológica. Nesse vídeo nós falamos sobre a evolução dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.